convidados a entrar no Santo dos Santos. Leitura bíblica, Hebreus 9, versículos 11 a 15. A palavra diz: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito eterno, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificando a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando Orando em Família, uma dose de fortalecimento para o seu lar, para a sua família e para a sua saúde espiritual. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Estamos no 5º módulo falando sobre gratidão da salvação. E o versículo em destaque para o dia de hoje encontra-se em Hebreus 9, versículo 12. A palavra diz: e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Convidados a entrar no Santo dos Santos. Preste atenção. Como já vimos no devocional anterior, o pecado é muito mais do que um mero erro que cometemos por descuido ou mesmo intencionalmente. O pecado, acima de tudo, é um ato de rebelião e desobediência explícita contra Deus. Foi isso que houve no Éden com Adão e Eva, o que afetou a todos nós, conforme Romanos 5, versículos 12 a 21. A raça humana foi criada sem pecado, moralmente pura, correta, com a propensão a fazer o bem e de relacionar-se com seu Criador. Assim constata o rei Salomão, o que descobria tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Eclesiastes 7, versículo 29. Sendo assim, ninguém está livre de se envolver com pecado, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. Deus, por outro lado, é santo, totalmente puro, não pode pecar nem tolerar o pecado. E esse Deus santo exige justiça para que possamos novamente nos relacionar com o Senhor. O pecado precisa ser removido de uma vez por todas. Precisa ser desraigado do coração humano. E não há sacrifício capaz de fazê-lo nem pelo sangue de animais, nem mesmo pelo nosso próprio sangue. Assim, Jesus Cristo, o Filho eterno e amado de Deus, que se fez gente como nós, pagou a nossa conta. Ele, que nunca cometeu um único pecado, nos redimiu do poder do pecado. Para tanto, pagou com a própria vida, derramando sangue justo e inocente. Esse sacrifício era necessário e foi aceito pelo Pai como pagamento suficiente. Aqui surge o maravilhoso Evangelho com a boa notícia da libertação, redenção, que Deus mesmo providenciou em nosso favor. Ele o fez na pessoa de Jesus Cristo, cujo sacrifício na cruz obteve eterna redenção para os que nele creem. Palavras que alimentam. Nos deleitando na mensagem no dia de hoje, Romanos 5, versículos 12 a 21. Como podemos ser declarados culpados por uma falta que Adão cometeu
há milhares de anos. Muitos acreditam que não é justo Deus nos julgar por causa do pecado de Adão. No entanto, cada um de nós confirma a herança que recebeu de Adão com erros cotidianos. Temos a mesma natureza pecaminosa de Adão, estamos sempre inclinados a nos rebelar contra Deus, mas seremos julgados pelo mal que cometemos. Como pecadores, não precisamos de justiça, e sim de misericórdia. Paulo asseverou que obedecer à lei não traz a salvação. Também afirmou que transgredi-la não é o que leva à morte. Ela é resultado tanto do pecado de Adão como de nossos pecados, mesmo que estes sejam muito diferentes dos dele. Paulo lembrou seus leitores de que, por milhares de anos, a lei ainda não havia sido dada e, mesmo assim, as pessoas morriam. A lei veio depois para ajudar as pessoas a entenderem sua natureza pecaminosa, para mostrar como eram graves as ofensas do homem e para fazer com que ele se voltasse para Deus, a fim de alcançar misericórdia e perdão. A morte era real na época de Moisés e continua sendo até hoje. O pecado representa uma profunda discrepância entre o que somos e aquilo para que fomos criados. A lei aponta nossos erros e coloca sobre nossos ombros toda a responsabilidade por eles. A lei não oferece qualquer remédio. Uma vez que somos considerados culpados e condenáveis pelo pecado, devemos buscar a Jesus Cristo a fim de alcançarmos a cura. Adão foi muito diferente de Cristo. Assim como Adão é o representante da humanidade terrena, Cristo é o representante de uma humanidade nova e espiritual. Todos somos descendentes da família de Adão. Essa hereditariedade nos garante a morte. Todos nós colhemos os resultados do pecado de Adão, herdamos sua culpa, sua natureza pecaminosa e a punição de Deus. Entretanto, por causa de Jesus, podemos trocar o castigo pelo perdão. Cristo nos oferece a oportunidade de nascer novamente em sua família espiritual, o que nos garante misericórdia, o perdão e a vida eterna. Se não aceitarmos a Cristo, receberemos a morte, herança de Adão, mas se buscarmos a Deus pela fé, receberemos a vida por intermédio de Cristo. A qual família você pertence, meu irmão, minha irmã? Fica aqui uma reflexão. Continuando, que promessa maravilhosa para aqueles que amam a Cristo. Podemos triunfar sobre o poder do pecado e as ameaças da morte pelo poder de Jesus Cristo. Como pecadores separados de Deus, vemos sua lei como uma escada a ser galgada para que cheguemos até Ele. Talvez você tenha tentado subir essa escada e muitas vezes caiu, logo após ter avançado 1 ou 2 degraus, ou, quem sabe, a simples altura da escada tenha parecido tão assustadora que você nem tentou escalar. Seja qual for o caso. Que alívio você deve ter sentido ao ver Jesus de braços abertos, oferecendo-se para elevá-lo acima da escada da lei e conduzi-lo diretamente a Deus. Quando Jesus o leva à presença de Deus, você está livre para obedecer ao Pai por amor, não por necessidade, e pelo poder de Deus, não por seu próprio poder. Você sabe que se tropeçar não cairá, mas será resgatado e amparado pelos braços poderosos de Cristo. E eu encerro este encontro com a palavra de Deus, meditando no livro de Romanos, capítulo 3, versículos 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sim, não consegui. Pensando bem, todos erramos o alvo. Não chegamos à altura, não somos divinos, talvez sejamos pessoas decentes, mas decadência não nos salva. Somente os divinos, os verdadeiramente justificados, conseguem chegar além da cova para a glória. Graças a Deus, a graça é dada sem restrições e o preço por nosso pecado foi pago por Jesus. Mesmo que eu não consigo, Jesus me renova. Convidados a entrar no Santo dos Santos. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Vamos falar com Deus.
Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, santo amado Mestre. Obrigado, Senhor, amado Senhor, por tão grande salvação. Bondoso e amoroso Pai, amado Pai, obrigado por ser tão generoso com a sua graça, que eu possa ser tão cheio de paixão por sua justificação com o Senhor. Foi quando me redimiu do meu pecado. E através de Jesus eu peço isso, e também para que abençoe a minha família, meus filhos, parentes queridos, a cada um que está ouvindo esta mensagem. Eu peço que o Senhor, Pai, derrame abundantemente as suas bênçãos, que renove as nossas esperanças, fortaleça a nossa saúde física e espiritual, que abençoe os caídos, os falidos, os que estão desempregados, os que estão lutando contra o câncer, ou até mesmo receber uma negativa médica, por aqueles que perderam seus entes queridos, que estão lutando contra a ansiedade, a depressão, o desemprego, o desânimo, a destruição do lar. Pai, muito obrigado, porque eu sei que há uma grande esperança para a nossa salvação, e ela se chama Jesus Cristo. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. No seu santo nome, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Aleluia. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomendem para que mais vidas sejam alcançadas. Eu espero você e a sua família para o próximo encontro.